Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a 10ª aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é liberalismo. A aula de hoje se intitula Friedrich Hayek e a defesa das ordens espontâneas. Essa aula está dividida em 3 partes. A primeira parte, muito breve, faz uma rápida apresentação da sociedade de Mont Pelerin e do significado dela na história do liberalismo. A segunda parte, também bastante breve, trata da trajetória de Hayek. E só na terceira parte, a principal parte dessa aula e mais longa, eu vou fazer um comentário um pouco mais detido do primeiro capítulo de Direito, da introdução e do primeiro capítulo de Direito, Legislação e Liberdade. Talvez a obra intelectualmente ou filosoficamente mais bem elaborada do autor. Nunca é demais recordar que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF que consta na descrição do episódio, cujo link consta na descrição do episódio, e que nesse arquivo em PDF tem todas as citações que eu vou utilizar nessa aula. A Sociedade de Mont Pelerin foi fundada em abril de 1947, na ocasião do seu primeiro encontro, o qual ocorreu no Hotel du Parc, em Mont Pelerin, uma montanha próxima a Lausanne, na Suíça. Cerca de 40 participantes estiveram presentes, dentre os quais cabe destacar Friedrich Hayek, Milton Friedman, Ludwig Mises, Aaron Director, Walter Eucken, Bertrand de Jouvenel, Frank Knight, Michael Polanyi, Karl Popper, Lionel Robbins e Wilhelm Röpke. Trata-se de uma comunidade transnacional, com participantes de 11 nacionalidades diferentes: Estados Unidos da América, Áustria, Alemanha, Reino Unido, Suíça, França, Noruega, Suécia, Itália, Bélgica e Dinamarca. É uma comunidade predominantemente masculina. Apenas 2 mulheres estiveram presentes no encontro: a secretária, Mrs. Han, e a historiadora britânica Cecily Wedgwood. Predominantemente branca, e é uma comunidade transdisciplinar. Se encontraram reunidos economistas, filósofos, historiadores, jornalistas, juristas, empresários e até um químico, Michael Polanyi. Cabe destacar que boa parte desses integrantes fez parte do colóquio Walter Lippmann, que ocorreu na França em 1938, mas antes da guerra, e que, portanto, houve esse período da Segunda Guerra Mundial que impediu a reunião dos autoproclamados renovadores do liberalismo, e que por isso esse projeto de uma organização liberal para a promoção dos valores do liberalismo foi adiado para o período do pós-guerra. Mas com a Sociedade de Mont Pelerin, esse encontro, essa reunião se consolidou, se criou uma organização que a partir de então começou a se encontrar de forma regular, de forma periódica. No começo, a Sociedade de Mont Pelerin se encontrava, fazia encontros mundiais uma vez por ano, mas com o passar do tempo, ela começou a se encontrar a cada 2 anos e eventualmente fazendo encontros regionais no ano que intercala os encontros. A Sociedade de Mont Pelerin se reúne regularmente, de forma bienal, desde 1968, em lugares variados, predominantemente na Europa, onde ocorreram 29 encontros, e nos Estados Unidos da América, onde ocorreram 5. Mas também já se reuniu, a sociedade já se reuniu na Ásia 4 vezes, sendo em Hong Kong, China e Japão, no Canadá,
na Austrália e 2 vezes na América Latina, uma vez no Chile, no ano de 2000, e uma vez na Guatemala. Em 2022, ela se reunirá em Oslo, na Noruega, e o tema deste ano será Instituições Liberais e Ordem Internacional, renovando a infraestrutura da liberdade e do liberalismo. O encontro de 2024 também já está marcado e vai ocorrer em Nova Delhi, na Índia, com o tema Buscando Novas Audiências para o Liberalismo Clássico. 2 autores que estudam a sociedade de Mont Pelerin há bastante tempo, o cientista político alemão Dieter Plehve e o historiador da economia norte-americano Philip Mirowski, identificam o neoliberalismo como um coletivo de pensamento que se desenvolve em torno da sociedade de Mont Pelerin, o ponto de encontro que serviu para a renovação e transformação do pensamento liberal. Contudo, é preciso escapar de uma visão essencialista da sociedade de Mont Pelerin e evitar buscar identificar a sociedade de Mont Pelerin com um conjunto mais ou menos fixo de teorias, né, de teses com as quais que representariam o pensamento neoliberal. E por isso, eu acho que cabe contrastar ao menos 2 ou 3 momentos do desenvolvimento da sociedade de Mont Pelerin. O primeiro momento é o da renovação do liberalismo, em que o liberalismo renovado é contrastado com o liberalismo novecentista. Esse primeiro momento, embora, né, a obra do Walter Lippmann, que a gente analisou na última aula, e a obra, mais juvenil do Hayek, né, O Caminho da Servidão, aqui caberia destacar, são obras anteriores ao primeiro encontro da Sociedade de Mont Pelerin. Eu diria que essas 2 obras são exemplares desse primeiro momento de renovação do liberalismo, em que a crítica feita ao modelo laissez-faire é bastante explícita nos textos, né? Se diz muito claramente que se trata de renovar o liberalismo porque o liberalismo do século XIX, do estilo laissez-faire, é um liberalismo ou bem falacioso, como diz o Walter Lippmann, ou incapaz de apresentar um projeto para sociedades contemporâneas, como vai dizer o Hayek no Caminho da Servidão. Porém, é preciso notar que isso só representa o começo do pensamento neoliberal, se a gente quiser adotar esse termo, ou do pensamento desenvolvido em torno da sociedade de Mont Pelerin, precisamente dos primeiros encontros, do final da década de 40 e do começo da década de 50. É preciso notar que, na medida em que se vai saindo do contexto da reconstrução europeia e do final da Segunda Guerra Mundial, e se começa a entrar no contexto da Guerra Fria, se sai um pouco desse discurso da renovação do liberalismo e se parte para um discurso em que vai afirmar uma revisão e uma defesa da tradição do liberalismo clássico, ainda que atualizado. Então, a partir do final dos anos 50, mas sobretudo a partir da década de 60, se começa a falar cada vez mais de um suposto liberalismo clássico, né? De um liberalismo clássico que teria que ser defendido contra tudo aquilo que apresenta uma posição em que o Estado é forte e que, em última instância, resultaria em algo como um totalitarismo, né? Um conceito que está ganhando tração nesse período e que vai representar o grande perigo contra o qual os liberais supostamente lutariam. Então, a partir dos anos 60, se começa a falar cada vez mais de um liberalismo clássico e que a Sociedade de Mont Pelerin defenderia um liberalismo clássico. Porém, é preciso notar que depois final dos anos 70, começo dos anos 80, justamente quando o projeto neoliberal começa a ganhar governos e a transformar sociedades de uma forma mais explícita, porque no fim das contas, eles já estavam presentes em boa parte dos gabinetes governamentais há já algumas décadas, né? Mas quando se
cria, digamos, quando tem a Revolução Neoliberal, né, com Margaret Thatcher, com Ronald Reagan e companhia, dentro da Sociedade de Mont-Pelerin, é preciso notar que começa a haver uma profusão de grupos, e boa parte desses grupos vai, inclusive, se desligar da Sociedade de Mont-Pelerin logo a seguir. E aí, o ambiente liberal começa a ser marcado por uma pluralidade de grupos, seitas e doutrinas pequenas, mas muito mais plurais. Aí está surgindo o libertarianismo, que tem muita força dentro da Sociedade de Mont-Pelerin, mas também o anarcocapitalismo, o paleoliberalismo, o ultraliberalismo, o minarquismo, etc. Então, as últimas décadas da Sociedade de Mont-Pelerin são caracterizadas também por uma pluralidade de pequenos grupos que muitas vezes vão, inclusive, surgir ali dentro, mas logo se desligar, e que a gente vai analisar rapidamente, bem no final do nosso curso. Eu gostaria de fazer 2 citações do Dieter Plehve e uma citação do Philippe Mirovsky, só para caracterizar um pouco melhor o que é e a importância da Sociedade de Mont-Pelerin. Então diz o Dieter Plehve: a comunidade da Sociedade Mont-Pelerin, de intelectuais neoliberais, não ficou restrita ao entendimento padrão, pluralista político, de uma separação rígida entre disciplinas acadêmicas, ou pela necessidade de desenvolver conhecimento em poucas áreas restritas a um só assunto. Na verdade, o esforço coletivo pode ser descrito como transdisciplinar, desenvolvendo normas e crenças de princípios, guiando estudantes em disciplinas diferentes. Pode ser descrito como interdisciplinar, embora envolvendo principalmente cientistas sociais, e transacadêmico, embora os esforços para conectar a públicos específicos e ao público em geral fosse, em geral, organizado indiretamente por meio de think tanks e editores. Fecho citação e já abro a segunda. O importante anotar a Sociedade de Mont-Pelerin, ela tem uma organização que opera em múltiplas frentes, mas que ela é basicamente internacional, interdisciplinar ou transdisciplinar, no sentido de que as disciplinas não são rigidamente separadas, mas também no sentido de que se reúne especialistas de diferentes áreas, e também transacadêmico, quer dizer, se busca trazer pensadores relevantes de dentro da academia, mas também se tenta fazer pontes para fora das universidades. Não se trata simplesmente de conquistar departamentos universitários ou de passar a ter uma postura mais dominante e disseminada dentro de disciplinas acadêmicas. Se trata, em especial, de ultrapassar os limites da academia e conquistar, né, o debate público, a esfera pública, ou de estar presente, marcar presença na esfera pública transacadêmica, para além da academia. Segunda citação do Dieter Plehve. De acordo com Frost, think tanks partidários que organizaram a produção acadêmica de publicações sob medida para audiências específicas constituem artilharia de longo alcance. Tanto think tanks quanto jornalistas dedicados a divulgar panfletos neoliberais, resenhas de livros, entrevistas, discursos de jantar, etc., são considerados artilharia de curto alcance, enquanto políticos neoliberais e outros tipos de ativistas estão engajados no corpo a corpo, no combate corpo a corpo. A percepção de uma necessidade de manter uma postura radical em relação a uma mudança fundamental em longo prazo, em vez de subscrever de forma oportunista as mudanças possíveis em curto prazo, fez com que os neoliberais combinassem investigações acuradas com escrita popular, sofisticação intermitente com simplificação populista. Fecho citação. Cabe destacar aqui que isso é muito importante para os neoliberais, e não é à toa que uma boa parte, uma parcela muito significativa dos teóricos que se envolvem com a Sociedade de Mont-Pelerin, e o Friedrich Hayek e o Milton Friedman, talvez sejam os 2 exemplos mais claros disso, vão escrever tanto obras teóricas, né, nas suas disciplinas de especialidade, nas suas áreas de especialidade, bastante sofisticadas, quanto, ao mesmo tempo, panfletos de divulgação, quanto textos de divulgação
das suas ideias. No caso do Hayek, o caminho da servidão é o exemplo mais claro. No caso do Milton Friedman, são dezenas de textos, como Capitalismo e Liberdade, como Liberdade para Escolher, como Não Existe Almoço Grátis, né? Livros que reúnem muitas vezes conferências ou que reúnem mesmo artigos escritos para o jornal e que tinham esse objetivo de alcançar um público mais amplo. Faço uma última citação agora do Mirovski. Quando os membros, no começo da Sociedade de Montpellier, buscavam por um rótulo para designar o que era ainda uma doutrina amorfa que estavam construindo, eles recorreram frequentemente ao termo neoliberalismo nos primeiros anos de sua existência. Na França, o termo foi usado por círculos próximos aos participantes do colóquio Walter Lippmann na década de 1930. Milton Friedman usou o termo no título de uma pesquisa inicial sobre os esforços de seus camaradas, em 1951. O que fez tantos comentadores subsequentes se confundirem é o fato de que a maioria dos membros da Sociedade de Montpellier deixou de usar o termo em algum momento no final da década de 1950. Na verdade, naquele momento eles pararam de insistir no que chamavam de uma ruptura com as doutrinas do liberalismo clássico. Fecha citação. Portanto, para quem se incomoda com o uso do termo neoliberalismo, eu simplesmente sugiro, né, que todas as vezes que eu usar a expressão neoliberal, se entenda aqui que eu estou me referindo às teorias desenvolvidas em torno e disseminadas e promovidas pela Sociedade Montpellier. Porque eu acho importante destacar que liberalismos há pluralidades deles, há muitos liberalismos diferentes. O objetivo do curso é justamente mostrar que há liberalismos progressistas e liberalismos conservadores, que há liberalismos radicais e liberalismos moderados, que há, enfim, um amplo conjunto de doutrinas liberais e que, né, mas que cabe destacar que há uma corrente muito clara, muito nítida, né, de um certo liberalismo bastante conservador, de um liberalismo contrário à expansão de direitos sociais, e que é esse liberalismo que é promovido pela Sociedade de Montpellier. A gente pode chamar esse liberalismo de neoliberalismo, a gente pode chamar esse liberalismo de liberalismo clássico, desde que a gente perceba que esse liberalismo surge em meados do século XX e não que ele seria supostamente o exemplar, né, unitário do liberalismo do século XIX, porque também no século XIX há muitos liberalismos distintos. Mas, enfim, né, é importante notar que se trata de um liberalismo muito específico, talvez o liberalismo predominante na segunda metade do século XX, talvez o liberalismo que mais tem impactado a esfera pública, embora não necessariamente a universidade, em especial nos cursos de humanidades. Mas, enfim, se trata, né, de uma corrente bastante específica dentro do liberalismo. Apesar de a Sociedade de Montpellier buscar uma influência indireta sobre as políticas públicas, ocupando-se mais com a transformação da mentalidade das elites, e por elites se entenda aqui as elites que formam a opinião pública, portanto, jornalistas, empresários, políticos, diplomatas, professores e estudantes universitários, do que propriamente com o financiamento, né, do que se preocupar propriamente com o financiamento e apoio a candidatos particulares, Hayek foi próximo de governantes e atuou politicamente de forma incisiva. Isso é, né, e eu faço questão de frisar bastante essa informação, né? A Sociedade de Montpellier, ela não tinha por objetivo eleger governantes. Ela não tinha por objetivo implementar essa política neste momento. O objetivo dela era transformar a esfera pública, transformar o debate público de forma que esse debate público se tornasse mais favorável, mais pró-mercado, mais pró-livre mercado e mais receoso, mais antissocialista, mais receoso
frente à expansão de direitos sociais. Isso significava que eles não tinham uma preocupação tão imediata com eleições, mas muito mais uma preocupação de longo prazo com uma transformação do debate público, com uma transformação das ideias que circulavam na sociedade. Ainda assim, o Hayek foi bastante próximo a governantes e atuou politicamente de forma incisiva. Já O Caminho da Servidão, sua obra de 1945, foi também, não só, mas também uma peça de propaganda do Partido Conservador Britânico e de seu candidato, Winston Churchill, contra o trabalhismo de Clement Attlee. Além disso, ele foi reconhecido como uma grande influência sobre Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, entre 1979 e 1990, e sobre Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos da América, entre 1981 e 1989. O ponto polêmico de sua trajetória, da trajetória de Hayek, contudo, são suas reiteradas aproximações a ditadores e autocratas. Nas palavras do filósofo francês Grégoire Chamaillou, diz ele, Salazar tomou o poder em Portugal. Hayek envia-lhe seu projeto de constituição com palavras gentis. Os generais dominam a Argentina. Ele vai até lá dar uma sondada. Pinochet derrama sangue no Chile. Lá vai ele de novo. Um boicote se lança contra a África do Sul. Hayek pega pena para defender o regime e assim por diante. Toda vez, ou quase sempre, que ele se acha numa situação histórica em que, precisamente, por reação contra as tendências socialistas, um regime ditatorial se impõe, ele se apressa em oferecer seus conselhos. Fecha citação. O que o Chamaillou nota, de forma bastante ácida, é que o Hayek não teve problemas nenhum em se aliar, ou em oferecer uma certa cumplicidade com regimes de exceção, com regimes de violação, das mais excessivas, mais evidentes violações de direitos humanos e de liberdades políticas, desde que houvesse uma vaga ameaça socialista, uma vaga ameaça ao terreno da liberdade econômica, entendida de forma bastante restrita, tal como ele entende. O próprio Hayek justificou e defendeu tais aproximações, ao sugerir que pode haver tanto uma ditadura liberal quanto uma democracia autoritária. Em uma entrevista famosa, feita no Chile em 1981, justamente durante uma visita ao regime de Pinochet, Hayek fez a seguinte defesa da ditadura como mecanismo de transição. Cito o Hayek numa entrevista que ele oferece ao periódico El Mercurio, em 1981. Diz o Hayek, diria que, enquanto instituições longevas, sou totalmente contrário a ditaduras. Mas uma ditadura pode ser um sistema necessário para um período transicional. Às vezes, é necessário para um país ter, por um tempo, uma forma ou outra de poder ditatorial. É possível para um ditador governar de modo liberal, e é possível para uma democracia governar com uma total ausência de liberalismo. Pessoalmente, prefiro uma ditadura liberal a um governo democrático sem liberalismo. Minha impressão pessoal, e isto é válido para a América do Sul, é que no Chile, por exemplo, testemunhamos uma transição de um governo ditatorial para um governo liberal. E durante esta transição, pode ser necessário manter certos poderes ditatoriais, não como um arranjo permanente, mas sim como um provisório. Fecha citação. De acordo com o Chamaillou, o que se traz em questão aqui, esse livro do Chamaillou, A Sociedade Ingovernável, uma gênese do liberalismo autoritário, o que ele vai destacar é que o pensamento do Hayek marcaria uma oposição entre, por um lado, liberalismo e totalitarismo, e por outro, entre democracia e autoritarismo, de forma que um liberalismo pode ser democrático ou autoritário, assim como um totalitarismo pode ser democrático ou autoritário. Mas aqui se trata de dois pares
de duas clivagens diferentes que podem se combinar a seu bel prazer. Então, cito Chamail, Hayek esclarece que a diferença entre liberalismo e democracia é mais discernível se considerarmos seus contrários. O contrário de liberalismo é totalitarismo, ao passo que o de democracia é autoritarismo. Em seu esquema, a oposição principal se dá, portanto, entre liberalismo, entendido como um governo economicamente limitado, e totalitarismo, entendido como um governo economicamente ilimitado. Outra linha de clivagem, secundária, opõe democracia e autoritarismo, atravessa o quadro e o subdivide. Fecho a citação de Chamail. Tá? Dito isso, né, chamando atenção aqui apenas para o fato do Hayek ter uma trajetória política bastante controversa, em que ele apoia, né, diversos políticos ao longo da sua vida, mas, sobretudo, controversa porque ele acaba apoiando ou oferecendo um certo apoio e conselhos, né, a regimes autoritários, a regimes com uma imensa quantidade, evidência de violação de direitos mais básicos, de violação de liberdades civis, liberdades políticas e todas as liberdades possíveis, como é o caso da ditadura de Salazar em Portugal, como é o caso da ditadura argentina, como é o caso da ditadura Pinochet no Chile, como é o caso do regime de apartheid na África do Sul. É preciso notar que o Hayek, né, se em termos políticos, sempre foi mais ou menos coeso nas suas posições, ou seja, ele sempre permaneceu mais ou menos como um defensor de uma versão conservadora do liberalismo, né, caracterizada por inclusive uma aceitação de regimes autoritários sempre que houvesse alguma espécie de ameaça ou de receio ao socialismo, né, de uma vitória do socialismo. É preciso notar que se ele sempre teve essa mesma posição, essa postura bastante coerente em termos políticos, coerente no sentido de, né, não sem maiores transformações ao longo de sua trajetória, é preciso notar que intelectualmente os motivos que justificavam essa posição foram sendo transformados ao longo da sua trajetória intelectual. Então Hayek foi, ao longo de toda a sua vida, um crítico do socialismo, do planejamento e de grandes intervenções estatais nos mercados. E sempre foi um defensor de mercados competitivos e da função precificadora desses mercados. Não obstante, essa constância é ilusória se olharmos para o que justifica tal posição, ou, melhor ainda, para a ordem das razões que justifica o posicionamento do autor. Isto é, Hayek manteve a posição, mas mudou a justificativa. Num primeiro momento, nos anos 20, nos anos 30, o socialismo era impossível, pois não poderia haver cálculo econômico socialista. Depois, o próprio cálculo econômico, isso no final dos anos 30, nos anos 40, o próprio cálculo econômico se torna impossível em qualquer sociedade, seja ela socialista, seja ela capitalista. Mas o socialismo seguia sendo inferior por não conseguir lidar com o volume de informações que o mercado lhe dava. Aos poucos, o argumento da ordem espontânea e da cibernética vai ganhando força, acompanhado ou não de uma ênfase nos mecanismos de seleção natural e sobrevivência dos mecanismos e instituições. Ou seja, né, ele vai abandonando uma série de discursos ou essas teses passam a não estar mais no plano principal, mas funcionam como argumentos secundários ou terciários. Mas, aos poucos, né, e a marca maior, digamos, da obra final do Hayek vai ser a ênfase nos mecanismos de seleção natural e de sobrevivência dos mecanismos de instituições como o centro do debate sobre ordem espontânea e sobre cibernética. E é precisamente isso o que a gente vai ver no próximo bloco, ou seja, um argumento em que a defesa do liberalismo está associada diretamente à defesa das ordens espontâneas, vinculada ao mecanismo de seleção natural e sobrevivência de mecanismos como meio, né,
que caracteriza a sobrevivência dos mecanismos e das instituições. Dito isso, cabe notar que enquanto o caminho da servidão é bastante próximo ao universo de A Boa Sociedade, Walter Lippmann, que a gente viu na última aula, direito, legislação e liberdade já representa um momento tardio do pensamento hayekiano, marcado pela ideia de ordem espontânea vinculada ao mecanismo de seleção natural. Passo agora para o comentário, a introdução e ao primeiro capítulo de Direito, Legislação e Liberdade, a obra escrita e publicada ao longo dos anos 70, porque são em 3 volumes que foram saindo, salvo engano, 73, 76 e 79, por Hayek. A obra que, em alguma medida, é a sua obra final, no sentido de a última vez que o Hayek realmente tentou fazer uma obra de fôlego, resumindo ou apresentando, expondo o seu sistema. Qual que é a tese do livro? Bom, na introdução de Direito, Legislação e Liberdade, Hayek observa que 1. Nossa civilização se encontra em perigo, que sua base está abalada por conta de um erro intelectual, a arrogância de não reconhecer os limites da razão e do conhecimento humanos. E 2. Que a divergência entre socialistas e não socialistas não reside em uma questão de valores, e sim em proposições científicas que podem ser resolvidas. Os socialistas e crentes em outras ideologias totalitárias desconhecem as condições de possibilidade de civilizações complexas como as nossas. Já no primeiro capítulo, Razão e Evolução, Hayek, 1. Contrasta 2 formas de racionalismo, o construtivista, de Descartes, Hobbes, de Rousseau e Voltaire, e o evolucionista, de Mandeville, Hume, Smith, Ferguson e Burke. O primeiro acredita que as instituições humanas foram criadas intencionalmente e logo podem ser planejadas e dirigidas para determinados fins. Já o segundo argumenta que estas instituições são criações humanas, mas criações não intencionais, e sim resultados colaterais espontâneos das ações dos homens. Assim, esses autores são céticos, ou seriam céticos, na leitura que faz o Hayek deles, quanto à capacidade dos homens de dirigir essas instituições, pois em grande parte os próprios homens desconhecem as regras do seu funcionamento. Hayek argumenta que o racionalismo construtivista... Hayek argumenta que o racionalismo construtivista está baseado em uma ilusão sinótica, de acordo com a qual seria possível conhecer a totalidade de uma situação a ponto de intervir nela com capacidade de prever o resultado da intervenção. 3. Já o racionalismo evolucionista considera que as instituições vão sendo adotadas na medida em que geram vantagens para os grupos sociais que as utilizam, por um processo de seleção natural, mas sem que eles necessariamente sejam conscientes disso. E 4, por fim, Hayek argumenta que o racionalismo construtivista gera, paradoxalmente, uma revolta contra a razão. Então, em resumo, o que cabe destacar aqui é que o Hayek, na introdução, a questão da ameaça, de um momento de ameaça que a nossa civilização, no qual a nossa civilização se encontra, ou se encontraria, portanto, que ela está em perigo e que é preciso fazer algo para sair do perigo, essa tese da ameaça que ronda todo o livro, e a afirmação, bastante polêmica, a gente vai ver isso na conclusão, de que a divergência entre socialistas e não socialistas seria uma questão de fatos científicos que podem ser resolvidos e não de valores que seriam impossíveis de uma resolução científica. E no capítulo 1, essa divisão, essa separação entre ordens espontâneas e um racionalismo evolucionista e ordens planejadas e um racionalismo construtivista, onde um apresenta, digamos, a visão correta da sociedade, da gênese das instituições e de como lidar com as instituições, e o outro representa tudo que haveria de mal e problemático no mundo. Dito isso, passo para o exame
de algumas passagens da introdução. Começo, né, com 2 passagens que dizem respeito às 3 ideias fundamentais, de acordo com o Hayek. Cito o autor. A preservação de uma sociedade de homens livres depende da compreensão de 3 ideias fundamentais. A primeira é que a ordem autogeradora ou espontânea e organização são 2 coisas distintas, e que essa distinção está relacionada aos 2 tipos de normas ou leis que predominam em cada uma delas. A segunda é que o que hoje é geralmente considerado justiça social ou distributiva só tem sentido no interior da segunda dessas 2 formas de ordem, a organização, mas não tem sentido algum na ordem espontânea chamada por Adam Smith de grande sociedade e por Sir Karl Popper de sociedade aberta, sendo com ela totalmente incompatível. A terceira é que o modelo dominante de instituição democrática liberal, em que um mesmo organismo representativo estabelece as normas de conduta justa e dirige o governo, leva a uma transformação gradual da ordem espontânea de uma sociedade livre em um sistema totalitário posto a serviço de alguma coalizão de interesses organizados. Então, aqui, as 3 ideias, fecha a citação, as 3 ideias são, a primeira, né, uma coisa é uma ordem autogeradora ou espontânea e outra coisa é a organização. São 2 formas diferentes de organização social e de como se relacionar com as leis e as normas. Segunda ideia, o que é chamado de justiça social distributiva só tem sentido dentro da organização, mas não tem sentido nenhum dentro de uma ordem espontânea. Isso vai ser o tema do 2º volume do livro do Hayek, que é uma grande crítica à própria ideia de que haveria algo como uma justiça social. O Hayek vai argumentar que justiça social é um conceito, é um grande qui pro quo, uma quimera, que isso não existe, né? E vai fazer uma crítica muito severa a quem defende, né, algo como uma justiça social. Ele vai falar que numa sociedade espontânea, numa ordem espontânea, né, ou dentro de instituições espontâneas, numa sociedade aberta ou numa grande sociedade, justiça social é um conceito que não faz o menor sentido. Por fim, a terceira ideia é que uma instituição democrática liberal pode levar a uma transformação gradual de uma ordem espontânea de uma sociedade livre em um sistema totalitário posto a serviço de interesses organizados, ou seja, que uma ordem democrática liberal pode, né, conduzir também ao totalitarismo, também ao autoritarismo, ao fim da liberdade, e para isso basta, né, que um mesmo organismo representativo estabeleça as normas de conduta justa e dirija o governo. Né? Não é possível, diz o Hayek, que um mesmo corpo representativo tenha essas funções opostas. E o que ele vai defender? Ele vai defender justamente uma outra forma de organização do governo, que ele vai chamar de demarquia, mas que a gente não vai ter tempo, infelizmente, de analisar, mas em que isso fica separado e em que se atua de forma muito mais rígida, no sentido de que as possibilidades de ação governamental são muito menores, porque, mais ou menos como um jogo, se trata de seguir regras e nunca de alterar essas regras do jogo na medida em que se chega a resultados desabonadores. Passo para a segunda citação. Se meu ponto de vista estiver correto, concluir-se-á, de fato, que a forma de governo representativo hoje predominante no mundo ocidental, que muitos se sentem no dever de defender por considerá-la erroneamente a única forma possível de democracia, tem a tendência inerente de se afastar dos ideais a que deveria servir. Não se pode negar que, a partir do momento em que esse gênero de democracia foi aceito, afastamo-nos progressivamente do ideal de liberdade individual, que ela era considerada a melhor salvaguarda, e vemo-nos agora impelidos para um sistema que ninguém desejava. Contudo, não faltam indícios de que a democracia ilimitada caminha para um abismo,
do qual cairá não como uma explosão, mas como um suspiro. Já se torna evidente que muitas das expectativas por ela despertadas só poderão ser atendidas se o poder de decisão for arrebatado das mãos das assembleias democráticas e confiado às coalizões constituídas de interesses organizados e aos especialistas por eles contratados. Fecha citação. Com isso fica bem claro a crítica do Hayek às democracias tais como existem no mundo ocidental. Ele não está de forma alguma fazendo uma defesa enfática dessas democracias. Pelo contrário, ele está dizendo que essas próprias democracias estão colocando em risco a liberdade das sociedades liberais e que, né, se a sociedade seguir no caminho de uma maior democratização, essas liberdades estarão todas elas perdidas. Então é preciso criar um sistema político alternativo que impeça essa democracia de ultrapassar os seus limites e caminhar em direção a uma democracia ilimitada. E para isso é necessário, né, tirar o poder de decisão das mãos de assembleias democráticas e colocar esse poder, muitas vezes, na mão de coalizões constituídas de interesses organizados e em especialistas por eles contratados. Com isso, a gente passa a analisar, em primeiro lugar, seguindo aqui a própria ordem de apresentação do texto, alguns dos males do racionalismo construtivista, antes mesmo do Hayek apresentar o que é esse racionalismo construtivista. Mas assim ele resume, ainda na introdução, qual a função do primeiro capítulo deste livro. No primeiro capítulo deste livro, diz o Hayek, tento demonstrar que certos pontos de vista científicos e políticos amplamente aceitos se baseiam numa determinada concepção da formação das instituições sociais, a que chamarei de racionalismo construtivista, concepção que pressupõe que todas as instituições sociais são e devem ser produto de um plano deliberado. Pode-se demonstrar que essa tradição intelectual é falsa, tanto nas suas conclusões factuais, quanto nas normativas, pois as instituições existentes não são todas resultado de criação intencional, nem seria possível tornar a ordem social totalmente dependente de criação intencional sem, ao mesmo tempo, restringir enormemente a utilização do conhecimento disponível. Essa concepção errônea está intimamente associada à concepção igualmente falsa da mente humana como uma entidade que existiria fora da ordem, da natureza e da sociedade, ao invés de ser ela própria produto do mesmo processo de evolução ao qual se devem as instituições da sociedade. Fecha citação. Então, esse é o objetivo do primeiro capítulo, ou seja, mostrar que o racionalismo construtivista é falso e que, por conseguinte, todas aquelas inúmeras teorias que pretendem planejar a sociedade, que têm como base esse racionalismo construtivista, também seriam falsas. Passo para a segunda citação. De fato, fui levado à convicção de que não só algumas das divergências científicas, mas também as mais importantes divergências políticas ou ideológicas de nossa época repousam, em última instância, em determinadas divergências filosóficas básicas entre duas escolas de pensamento, uma das quais está equivocada, como é possível demonstrar. Ambas são, em geral, denominadas racionalismos. Impõe-se, porém, fazer uma distinção entre, de um lado, o racionalismo evolucionista, ou, como Karl Popper prefere, crítico, racionalismo crítico, e de outro, o errôneo racionalismo construtivista, ou ingênuo, segundo Popper. Se for possível demonstrar que o racionalismo construtivista tem base em premissas factualmente falsas, toda uma linhagem de escolas de pensamento científico e político também se revelará falsa. Fecha citação. Então, portanto, a tese central do livro, né, é que é possível demonstrar a falsidade das teorias que servem de base a todas as propostas de planejamento e a todas as propostas socialistas, que seria esse racionalismo construtivista que remonta a Descartes e a Hobbes e ao começo da modernidade.
o Hayek acredita que, demonstrando a falsidade dessas teorias, ele conseguiria demonstrar que todo socialismo e planejamento é equivocado e que, portanto, se deve aceitar, entender como que as instituições, a gênese das instituições sociais que mais caracterizam a nossa civilização, e entender, a partir, né, da compreensão da gênese, entender que certo tipo de intervenção nessas instituições é impossível e não pode resultar em algo bom. Passo para a última citação da introdução. Nos domínios teóricos, são em particular o positivismo jurídico e a crença, a ele relacionada, na necessidade de um poder soberano e ilimitado, que cairiam por terra com a comprovação desse erro. Todas as doutrinas totalitárias, das quais o socialismo é apenas a mais nobre e a mais influente, enquadram-se nessa categoria. São falsas, não por causa dos valores em que se fundam, mas por causa da sua concepção errônea das forças que tornaram possíveis a grande sociedade e a civilização. A demonstração de que as diferenças entre socialistas e não socialistas residem, em última análise, em questões puramente intelectuais, passíveis de uma solução científica e não em juízos de valor divergentes, é, a meu ver, um dos mais importantes resultados da linha de pensamento seguida neste livro. Fecho citação. Portanto, de novo aqui, a questão, né, de que as diferenças entre socialistas e não socialistas residiriam em questões puramente intelectuais, passíveis de uma solução científica. Eu vou voltar a esse ponto na conclusão, porque a minha tese, a minha hipótese, é de que o Hayek está cometendo aqui uma falácia naturalista, entendida no sentido bastante estrito da falácia ser-dever ser, né, já nomeada pelo Hume no Tratado sobre a Natureza Humana, em que ele confunde, né, o terreno descritivo de explicação das teorias com o terreno prescritivo de indicação, né, de como a sociedade deveria ser. Isso é, o que ele está confundindo aqui, ele não está percebendo, né, que a oposição entre socialistas e não socialistas ocorre no plano prescritivo, que diz, olha, né, a sociedade em que socialistas, né, de acordo com ele, o próprio Hayek, argumentariam que a sociedade deve ser planejada, enquanto os não socialistas argumentam que a sociedade não deveria ser planejada, mas o que ele está fazendo aqui é confundindo a esfera prescritiva com a esfera descritiva, uma vez que ele está partindo da explicação de como as instituições se originam, são criadas, né, se estabelecem ou se desenvolvem, para uma conclusão que diz respeito a como se deve lidar com elas, né? A passagem da descrição de como elas se originam não serve para justificar uma posição prescritiva de como se deve lidar com essas instituições. Então, mas isso eu vou deixar para conclusão, só para chamar atenção para vocês que essa tese aqui é bastante polêmica e talvez o Hayek, quando esteja propondo, esteja cometendo uma falácia das mais comuns no campo da filosofia, que é justamente confundir a esfera descritiva com a esfera prescritiva. Evidentemente, tem na literatura científica um debate sobre até que ponto isso de fato é uma falácia, sobre até que ponto isso de fato é o caso, porém é preciso notar que o próprio Hayek tinha noção, né, de que ele poderia estar cometendo uma falácia desse tipo, e ele diz claramente, eu não cometo essa falácia, mas ele não consegue explicar o porquê ele não estaria cometendo essa falácia, tá? E o que eu quero dizer, ele aceita esse tipo de falácia, ele diz que vai tentar não cometer esse tipo de falácia, só que ele acaba por cometer esse tipo de falácia. A gente deixa para tocar nisso de novo na conclusão. Com isso eu passo para o primeiro capítulo e imediatamente para a descrição do racionalismo construtivista. Uma série de passagens
em que o Hayek explica o que é o racionalismo construtivista. De acordo com ele, cito, há duas maneiras de considerar a estrutura das atividades humanas, levando cada uma a conclusões muito diversas no tocante tanto ao modo de explicá-la, quanto às possibilidades de alterá-la intencionalmente. Uma se funda em conceitos cuja falsidade pode ser demonstrada, mas que, sendo muito agradáveis à vaidade humana, passaram a exercer grande influência. Assim, mesmo pessoas cientes de que eles se baseiam numa ficção, não raro os empregam, por julgarem essa ficção inócua. A outra, cuja argumentação básica poucos contestariam, se apresentada de modo abstrato, leva, contudo, sob certos aspectos, a conclusões tão desagradáveis que quase ninguém se dispõe a examiná-la em todas as suas implicações. A primeira nos dá um sentimento de poder ilimitado para realizar nossos desejos, enquanto a segunda nos faz compreender que há limites ao que podemos realizar deliberadamente e reconhecer que algumas de nossas esperanças atuais são ilusões. Fecha a citação. Portanto, Hayek aqui dividiu em duas grandes concepções que estariam em jogo ao longo de toda a modernidade. Uma que argumenta que as instituições sociais são criadas pelos homens e que, portanto, os homens podem transformar a seu bel prazer essas instituições sociais. A outra que diz que as instituições sociais são criadas também pelos homens, só que não de forma intencional, e sim de forma não intencional, de forma como uma espécie de efeito colateral de ações que tentavam fazer outras coisas. Então, que essas instituições não podem ser propriamente controladas e dirigidas pelos homens. Os homens não têm uma capacidade mental suficiente, capaz de lidar com a complexidade dessas instituições. E que, portanto, a gente tem que ter um certo ceticismo em relação à nossa capacidade mental e evitar uma arrogância que seria a marca característica da primeira abordagem. Passo para a segunda citação. A primeira perspectiva, lembrando, a perspectiva construtivista, afirma que as instituições humanas só servirão aos propósitos humanos se tiverem sido intencionalmente criadas para esse fim. Com frequência, afirma também que a existência de uma instituição prova ter sido ela criada para uma finalidade. Insiste sempre em que deveríamos replanejar a sociedade e suas instituições de tal modo que todos os nossos atos viessem a ser inteiramente guiados por objetivos conhecidos. Essa perspectiva tem origem numa propensão profundamente arraigada no pensamento primitivo para interpretar de forma antropomórfica toda a regularidade encontrada nos fenômenos, considerando-a resultado do desígnio de uma mente pensante. Mas no momento em que o homem estava em via de se emancipar dessa concepção ingênua, ela foi ressuscitada pelo alento de uma poderosa filosofia, a qual ficou estreitamente associado o objetivo de libertar a mente humana de falsos preconceitos e que se tornou a concepção dominante do século das luzes. Fecha a citação. Portanto, Hayek está aqui dizendo que essa perspectiva ganhou muita força no século das luzes, ganhou muita força com o iluminismo e que todo o iluminismo, de uma certa forma, está caracterizado por essa arrogância e por esse engano antropomórfico que consiste em interpretar as instituições humanas a partir de uma espécie de intenção, de desígnio de uma mente pensante que teria criado essas instituições. Então, faço mais algumas citações. Diz o Hayek, essa abordagem racionalista, porém, representou, na verdade, um retrocesso a modos de pensar de eras anteriores, antropomórficos. Revigorou a propensão a atribuir a origem de todas as instituições da cultura à invenção ou à criação intencional. Moral, religião e direito, linguagem e escrita, moeda e mercado foram interpretados como tendo sido deliberadamente construídos por alguém, ou pelo menos, como tendo derivado dessa criação intencional o grau de perfeição que pudessem apresentar. Esta versão intencionalista ou pragmática da história encontrou sua expressão mais completa na ideia da formação da sociedade por meio de um contrato social, primeiro em Hobbes
e depois em Rousseau, o qual, sob muitos aspectos, foi um seguidor direto de Descartes. Fecho citação. Qualquer pessoa, né, que está ouvindo aqui essa aula provavelmente tem uma formação em filosofia e deve ter percebido o quão absurdo é colocar esses pensadores todos num mesmo saco, como se eles estivessem dizendo exatamente a mesma coisa, né? Qualquer aluno de filosofia sabe que Descartes é um exemplar, né? Talvez o primeiro autor que se pensa quando se fala do racionalismo, e que Hobbes, pelo contrário, seria um empirista, né? Ou um teórico que estaria justamente indo contra o tipo de pensamento que Descartes está propondo. É muito notável que o Hayek não conheça isso. É preciso notar que o Hayek não tem uma formação em filosofia, e aqui, certamente, ele come bola, né? Come bola no sentido mais tosco do termo, ou seja, se ele tivesse aberto um manual de filosofia, provavelmente o argumento dele seria um pouquinho mais sofisticado. Ele aqui simplesmente desconhece e fala abobrinha sem ter muita noção do que ele está propriamente falando, né? E aí ele apresenta como se todo tipo de filosofia feito desde o começo do século XVII até o período da Revolução Francesa ou até o final do século XVIII fosse praticamente, né, tivesse praticamente concordando em todos os seus termos, quando na verdade há debates longuíssimos, né, em que esses autores discordam em absolutamente tudo ou em quase tudo, como é o caso, notadamente, de Hobbes e de Descartes. E ademais, é preciso notar que Rousseau participa, né, tem um outro tipo de pensamento completamente distante desses dois autores. Então, enfim, fica isso dito, quer dizer, o Hayek certamente não tem uma formação em filosofia e por isso, quando ele tenta fazer comentários sobre a história da filosofia, quase sempre ele acaba fazendo comentários muito imprecisos, porém é preciso que a gente tente ignorar um pouco isso na leitura do Hayek e tente tentar extrair qual que é a ideia que está por trás do argumento, às vezes desconsiderando as referências que ele apresenta, porque, evidentemente, se a gente leva em conta as referências que ele apresenta, a gente vai falar, bom, esse argumento não tem o menor sentido. Porque talvez ele tenha, se a gente ignorar as referências às quais ele está se referindo, tá? E aí a ideia aqui é simplesmente, bom, é preciso notar que há duas formas de se pensar as instituições sociais. E aí ele dá uma lista de instituições, né? Moral, religião, direito, linguagem escrita, moeda e mercado. Então pensem no caso da linguagem. A linguagem se desenvolve. Como é que o racionalismo construtivista, de acordo com ele, imagina que a linguagem se desenvolve? De acordo com ele, um Descartes imaginário, não pensem no Descartes concreto que escreveu sobre isso, ou muito menos no Hobbes concreto que escreveu sobre isso, mas pensem num Descartes imaginário, num Hobbes que só existe dentro da cabeça do Hayek, argumentaria que um indivíduo, uma vez, criou a linguagem e falou, bom, a partir de agora, vamos instituir a linguagem porque as pessoas não estão se entendendo, então vamos instituir a linguagem, a partir de agora as pessoas começam a falar com uma linguagem comum e a se comunicar, porque essa intenção, né, que eu tenho quando eu crio essa instituição, e a partir de então as línguas passaram a ser conhecidas e passaram a ser utilizadas. Essa seria a abordagem do racionalismo construtivista. De acordo com essa abordagem, como a linguagem foi criada intencionalmente, sempre que há problemas de comunicação entre os indivíduos podem ir lá e reformar essa linguagem. Eles podem alterar a forma como funciona essa linguagem. Como, por exemplo, criando uma reforma ortográfica, criando uma reforma gramatical, instituindo novas regras para a comunicação. E isso não é problema nenhum, porque a linguagem é uma criação humana e a linguagem pode ser transformada na medida em que o objetivo daquela instituição não está sendo bem realizado. A outra forma de abordar uma instituição como a linguagem
seria do racionalismo evolucionista, de acordo com a qual a linguagem não é uma criação intencional humana, o que significa, os homens de fato criaram a linguagem, mas eles não criaram a linguagem porque eles queriam se comunicar. O que acontece é que determinados indivíduos, em algum momento, estavam com uma série de dificuldades, precisavam, revezar numa caça, precisavam organizar melhor a sua vida social. E aí, por engano, um começou a emitir sons e começaram a marcar determinados sons para determinadas coisas. E aos poucos isso foi se desenvolvendo numa linguagem muito rudimentar. Mas o ponto é que o grupo que fez isso teve um ganho competitivo em relação aos outros grupos. Porque ele passou a ter uma ferramenta a mais para a sua organização social. E essa ferramenta foi um ganho em termos de competição. Ele passou a caçar melhor, ele passou a organizar a sua vida melhor, ele passou a ter diversas vantagens comparativas aos outros grupos, e por causa disso essa instituição passou no teste do tempo e foi sendo aperfeiçoada ao longo de milhares e milhares e milhares de anos, até hoje ter se desenvolvido numa linguagem muito mais estruturada e muito mais complexa. Porém, ainda assim, essa instituição, a linguagem, não é uma criação intencional dos homens. E, portanto, os homens têm que ser muito céticos quando eles tentam replanejar a linguagem. Eles têm que perceber que eles não têm uma capacidade intelectual de compreender toda a complexidade da linguagem e que, portanto, eles não podem reformar a linguagem a seu bel prazer para fazer com que certos objetivos, certas direções sejam perseguidas. Então, por exemplo, quando os homens tentam fazer uma reforma ortográfica, talvez o resultado disso fosse o final dessa instituição, né? O desmonte dessa instituição da linguagem, porque se tentaria alterar no funcionamento dela sem conhecer exatamente como ela funciona. E aí isso pode resultar em algo catastrófico, né? Pode fazer com que, tentando um objetivo, digamos, unir todos os povos lusófonos no mesmo conjunto de regras gramaticais, para que todos eles consigam trocar materiais escritos e tal, né, sem ter que ser traduzidos de um português para outro português, né, o que acontece é que, fazendo essa reforma ortográfica e gramatical, eventualmente os próprios povos deixariam de se compreender, deixariam de conseguir se comunicar, porque eles teriam interferido de forma ilegítima, de forma equívoca, numa instituição que se autorregula. Tá? O importante aqui é a gente notar que o Hayek está tentando diferenciar essas duas formas. É muito provável que o Hayek tenha profunda razão, né, quando ele diz: é assim que se origina a linguagem, é assim que se origina a moeda. A moeda não surgiu porque um cara foi lá e falou: olha, vamos criar agora um meio de troca para facilitar as nossas transações econômicas. De fato, isso foi sendo criado, né, quase que por acaso, ao longo de várias interações humanas, e aos poucos isso vai criando um meio de troca permanente. A questão é se a conclusão que o Hayek tira disso faz algum sentido, né? Se a conclusão de que não podemos alterar essas instituições, porque elas foram criadas de forma não intencional, se isso é uma conclusão que faz sentido. A explicação descritiva do racionalismo evolucionista, eu acho que ela tem algo bastante sagaz, né? No que diz respeito à gênese dessas instituições. Enfim, falei demais, passo para as outras duas citações. Diz o Hayek: a completa racionalidade da ação, no sentido cartesiano, exige um completo conhecimento de todos os fatos relevantes. Um projetista ou engenheiro necessita de todos os dados e de plenos poderes para controlá-los ou manipulá-los a fim de organizar os elementos materiais e produzir o resultado pretendido. Mas o êxito da ação na sociedade depende de um maior número de fatos particulares do que seria dado a qualquer pessoa conhecer. Em consequência,
Toda a nossa civilização se funda e deve fundar-se na nossa confiança em muito do que não podemos saber ser verdadeiro no sentido cartesiano. Fecha a citação e já faço a última citação sobre o racionalismo construtivista. O erro característico dos racionalistas construtivistas a esse respeito é tenderem a fundamentar sua argumentação no que foi chamado de ilusão sinótica, seja, na ficção de que todos os fatos relevantes são conhecidos por alguma mente e que é possível construir, a partir desse conhecimento dos fatos particulares, uma ordem social desejável. Fecha a citação. Então, a arrogância aqui do planejador consiste em, imaginando, né, que somos capazes de conceber todos os fatos relevantes em relação a alguma situação, uma vez que temos poder sobre todos os fatos relevantes, podemos, assim, intervir nessa situação, prevendo qual vai ser o resultado dessa intervenção. Isso, de acordo com Hayek, é uma grande arrogância, né? É uma não percepção dos limites da mente humana, e isso gera os piores efeitos possíveis sobre o planejamento. Isso faz com que o planejamento tenda necessariamente a fracassar. Mas eu já apresentei, no final das contas, o racionalismo evolucionista, mas eu queria fazer algumas menções também a passagens que o Hayek explica melhor o que seria o racionalismo evolucionista. Diz ele: a outra perspectiva, que avançou de modo lento e gradual desde a antiguidade, mas foi por algum tempo quase ofuscada pela posição construtivista mais fascinante, era de que a ordenação da sociedade, que muito aumentou a eficácia da ação individual, não se deveu apenas a instituições e práticas inventadas ou criadas para tal fim. Ao contrário, ela resultou basicamente de um processo denominado, primeiro, de crescimento e mais tarde, de evolução. Processo no qual práticas a princípio adotadas por outras razões, ou mesmo por mero acaso, foram preservadas por terem permitido ao grupo em que surgiram preponderar sobre os demais. Desde a sua primeira elaboração sistemática, no século XVIII, essa perspectiva teve de lutar não apenas contra o antropomorfismo do pensamento primitivo, mas, com maior intensidade, contra o reforço que essas concepções ingênuas tinham recebido da nova filosofia racionalista. Fecha a citação. Portanto, a perspectiva da evolução existe desde muito tempo, desde a antiguidade, mas é sobretudo no século XVIII, com, digamos, a vitória do racionalismo construtivista, que o racionalismo evolucionista precisou se contrapor de forma mais clara, insistindo contra o antropomorfismo do pensamento primitivo, que agora tinha ganho uma nova roupagem. Então, passo para a segunda citação. Simplesmente não é verdade, diz o Hayek, que nossas ações devem sua eficácia apenas ou sobretudo ao conhecimento que somos capazes de verbalizar e que pode, portanto, constituir as premissas explícitas de um silogismo. Muitas instituições da sociedade, que são condições indispensáveis para a consecução de nossos objetivos conscientes, resultaram, na verdade, de costumes, hábitos ou práticas que não foram inventados nem são observados com vistas a qualquer propósito semelhante. Vivemos numa sociedade em que podemos orientar-nos com êxito, em que nossas ações têm boas probabilidades de atingir seu objetivo, não só porque nossos semelhantes são norteados por objetivos conhecidos ou por relações conhecidas entre meios e fins, mas porque eles são também limitados por normas cujo propósito ou origem muitas vezes desconhecemos e das quais, frequentemente, ignoramos a própria existência. Portanto, fecha a citação, portanto, o que o Hayek chama atenção é que todos esses autores do racionalismo evolucionista estão preocupados, já em alguma medida, com ordens espontâneas ou com o que se pode chamar contemporaneamente de cibernética, ou seja, com ordens que se autorregulam, com ordens que não dependem de uma ação consciente por parte dos agentes para que elas consigam funcionar bem. Uma ordem autorregulada é precisamente isso, né? Então, mesmo se a gente não souber
exatamente como que a linguagem funciona, ainda assim a gente consegue se comunicar, né? Ainda assim a gente consegue trocar informações com outros indivíduos que conheçam tão pouco quanto nós a forma como funciona a linguagem. Ainda que a gente não saiba o que é uma moeda, como uma moeda é feita, desde quando as moedas existem, como as moedas funcionam, a gente consegue fazer compras. A gente consegue vender algo se a gente precisar. Por quê? Porque simplesmente a moeda funciona. Não importa se a gente saiba como ela funciona ou não. Então isso é justamente uma instituição que, em alguma medida, se autorregula, em alguma medida, funciona sem precisar ser dirigida ou controlada ou planejada pelos agentes que participam dele. Então, a questão é, o racionalismo evolucionista vai pensar justamente essas instituições e perceber que em sociedades complexas, em civilizações complexas como a nossa, a vida depende, em grande medida, de instituições que a gente não controla e que a gente não pode controlar. Instituições que a gente sequer conhece o suficiente para poder intervir de forma minimamente segura. Última citação sobre o racionalismo evolucionista, diz o Hayek: como já foi dito, a vida econômica de uma sociedade não socialista consiste em milhões de relações ou intercâmbios entre diferentes empresas e lares. Podemos traçar alguns teoremas a seu respeito, mas jamais observá-los todos. Essa é uma citação do Schumpeter. Aí segue dizendo Hayek: a percepção da dimensão de nossa ignorância institucional na esfera econômica e dos métodos pelos quais aprendemos a superar esse obstáculo foi, na verdade, o ponto de partida das ideias que, neste livro, são aplicadas sistematicamente a um campo muito mais amplo. Uma de nossas principais teses será que a maioria das normas de conduta que orientam nossas ações e a maioria das instituições decorrentes de tal orientação constituem ajustamentos à impossibilidade em que se encontra qualquer pessoa de considerar conscientemente todos os fatos particulares que integram a ordem da sociedade. Fecha citação. Portanto, o que o Hayek está contrastando é, de um lado, um racionalismo construtivista, que é arrogante e antropomórfico, que consiste em projetar desígnios humanos em instituições que não têm esses desígnios e, com base nessa projeção antropomórfica, ter uma atitude arrogante, achando que pode, a seu bel prazer, reformar e transformar essas instituições. Por outro lado, teria o racionalismo evolucionista, que percebe que essas instituições não têm um desígnio humano, que percebem a importância dessas instituições para sociedades complexas, para civilizações complexas como as nossas, e que adota, portanto, uma postura cética, uma postura de humildade, reconhecendo que não se tem conhecimento suficiente para lidar com a complexidade das informações existentes nessas instituições e que, portanto, tenta usar essas instituições da forma mais sábia possível, reconhecendo que elas funcionam e, portanto, pretendendo preservá-las e conservá-las do melhor modo possível. O Hayek associa isso tudo, a uma concepção de evolução bastante próxima de Darwin. Na verdade, ele tem uma concepção bastante equivocada da teoria da evolução das espécies. Para quem tiver interesse nisso, há uma literatura secundária que é encontrada. Eu não cheguei a mencionar nenhum desse material aqui nas referências, mas, por exemplo, tem um artigo muito bom sobre isso no próprio Cambridge Companion, sobre o Hayek, que fala sobre as leituras do Hayek sobre a teoria de Darwin. Ele acaba confundindo, achando que a teoria de Darwin simplesmente traz o racionalismo evolucionista para a biologia, mas que ela não tem nada de novo, que na verdade ela é simplesmente uma adaptação do que já era muito presente no debate econômico, no debate da filosofia social anterior. Mas, enfim, o importante aqui é notar que as instituições sobrevivem e se aperfeiçoam na medida em que vão sendo adotadas por grupos e que os grupos que adotam essas instituições
tem vantagens comparativas em relação aos outros grupos e que é por isso que coisas são aceitas e adotadas e outras coisas não. Diz o Hayek: a herança cultural em meio à qual o homem nasce consiste num complexo de práticas ou normas de conduta que preponderam porque levaram um determinado grupo ao êxito, mas cuja adoção não resultou de se saber que teriam efeitos desejados. O homem agiu antes de pensar e não entendeu antes de agir. Aquilo que chamamos de entendimento é, em última análise, simplesmente sua capacidade de reagir ao seu meio com um conjunto de ações que o ajuda a subsistir. Fecha citação. E já abro outra. Diz o Hayek: aprender a partir da experiência, entre homens não menos que entre animais, não é um processo essencialmente de raciocínio, mas de observância, disseminação, transmissão e aperfeiçoamento de práticas que se impuseram porque deram um bom resultado em geral, não porque propiciaram algum benefício identificável ao indivíduo que agia, mas porque aumentaram as possibilidades de sobrevivência do grupo a que este pertencia. O resultado desse processo não será, numa primeira etapa, o conhecimento explícito, mas um conhecimento que, embora possa ser expresso na forma de normas, o indivíduo não é capaz de enunciar, sendo apenas capaz de observá-lo na prática que caracteriza a mente. Não é tanto o fazer normas, mas o consistir em normas de ação, ou seja, num complexo de normas que ela não criou, mas que passou a governar as ações dos indivíduos, porque as ações realizadas em conformidade com elas alcançaram resultados melhores do que aquelas de indivíduos ou grupos concorrentes. Fecha citação. Portanto, se trata de uma seleção não tanto de traços, naturais, mas sim de instituições, de normas, de ferramentas, e essa instituição não é, essa sobrevivência não é individual, é a sobrevivência do grupo. O grupo que descobriu a moeda se tornou mais forte que o grupo que adotou a moeda, se tornou mais forte o grupo que não adotou. Por isso um grupo sobreviveu, o outro não, e por isso a moeda se disseminou. O grupo que adotou a linguagem conseguiu sobreviver. O grupo que não adotou não conseguiu. E com isso, a linguagem se disseminou, sobreviveu e se disseminou. Então, mas ao mesmo tempo, o grupo que descobriu uma instituição que a gente não tem mais, não sobreviveu porque aquela instituição não serviu para aumentar o seu poder competitivo com outros grupos, e esse grupo e essa instituição simplesmente definharam, se perderam no tempo. Então aqui se trata de uma seleção que não é uma seleção consciente, não se trata, olha, achamos a linguagem muito legal, então vamos adotá-lo. Se trata simplesmente, um grupo começou a falar, conseguiu caçar melhor assim, conseguiu sobreviver assim, e portanto a linguagem se disseminou. Embora as pessoas, na época, não tivessem a menor ideia do que era aquilo que elas estavam fazendo. Última citação sobre isso, diz o Hayek: essas normas de conduta não se desenvolveram, portanto, como condições julgadas necessárias para a consecução de uma finalidade conhecida. Ao contrário, evoluíram porque os grupos que as praticavam lograram melhores resultados e suplantaram os demais. Eram normas que, dado o meio em que o homem vivia, asseguravam a sobrevivência de um maior número de grupos ou de indivíduos que as praticassem. O problema de conduzir-se o homem com êxito num mundo em que só conhecia parcialmente foi, assim, resolvido por sua adesão a normas que lhe tinham sido úteis, mas que ele não sabia nem podia saber que eram verdadeiras no sentido cartesiano. Fecha citação. Sobre a origem o que eu comentei rapidamente antes, sobre a origem da concepção de seleção natural, o Hayek tenta dizer que ele não está propriamente usando aqui uma teoria darwinista, que na verdade ele está usando uma teoria que o Darwin aplicou ao campo da biologia, mas que já existia em outras áreas. Então o Hayek diz sobre isso: como o conceito de evolução desempenhará papel central no decorrer de nossa análise, é importante esclarecer alguns equívocos que ultimamente tornaram os estudiosos da sociedade relutantes em utilizá-lo. O primeiro é a ideia errônea de ser este um conceito que as ciências sociais tomaram emprestados da biologia.
O que de fato ocorreu foi o contrário. E se Charles Darwin conseguiu aplicar à biologia um conceito que, em grande parte, aprendera das ciências sociais, isso não o torna menos importante em seu campo de origem. Foi na análise das formações sociais, como a língua e a moral, o direito e a moeda, que no século XVIII, os conceitos similares de evolução e formação espontânea de uma ordem foram, por fim, claramente formulados, fornecendo as ferramentas intelectuais que Darwin e seus companheiros, seus contemporâneos, conseguiram aplicar à evolução biológica. Esses filósofos da moral do século XVIII e as escolas históricas do direito e da língua bem poderiam ser denominados, como alguns teóricos da língua do século XIX de fato se intitularam, darwinistas antes de Darwin. Fecha a citação. O Hayek aqui tá de novo, confundindo algo que ele desconhece, né? A filosofia e a teoria social também são coisas um pouco complexas e cheias de informação demais para a mente do Hayek, e aí ele acaba confundindo áreas e teorias que não são exatamente idênticas por uma postura um tanto arrogante em termos intelectuais, né? E aí, de fato, o que vai ser unânime na literatura secundária é que aqui o Hayek novamente come bola, que uma coisa são formações espontâneas, uma coisa são ordens espontâneas, isso não aparece muito com esses termos, mas, enfim, a ideia de fato aparece numa série de pensadores britânicos, em especial escoceses, do século XVIII, e outra coisa muito diferente é a teoria da evolução das espécies. Enfim, para o Hayek, que desconhece a complexidade dessas teorias, ele identifica de forma errônea e equívoca. E isso é mais ou menos unânime entre a literatura secundária. Mas o fato é que para ele, enfim, se trata da mesma coisa. O próprio Hayek também deixa claro que quando ele fala de seleção natural, ele está usando de uma forma diferente da do Darwin, e isso ele diz na seguinte passagem. Existem, é claro, diferenças importantes entre a forma pela qual o processo de seleção atua na transmissão cultural que leva à formação de instituições sociais e a forma pela qual atua na seleção de características biológicas inatas e na sua transmissão por herança fisiológica. O erro do darwinismo social foi tomar por objeto a seleção de indivíduos e não a seleção de instituições e práticas, a seleção de aptidões inatas dos indivíduos e não a daquelas culturalmente transmitidas. Mas embora o esquema da teoria darwinista só se aplique a essas últimas de forma limitada e seu uso literal conduza a graves distorções, o conceito básico de evolução ainda permanece o mesmo em ambos os casos. Por fim, concluindo essa parte, o Hayek dá a distinção entre racionalismo evolucionista e racionalismo construtivista, vai entrar num assunto que é a distinção entre o artificial, o natural e o artificial, e ele vai propor que, na verdade, essa distinção é uma distinção equívoca, porque ela confunde três coisas diferentes, que vai estar na origem, né, do debate seguinte, que diz respeito justamente às ordens espontâneas. E aí ele vai propor que, na verdade, existe o natural, o intencional e o artificial, mas não intencional, né, que vai ser justamente o espontâneo. Então, o natural, o criado intencionalmente e o criado, mas não intencionalmente, de forma espontânea. E aí ele vai usar três termos gregos para identificar isso: physei, nomos e thesei. Faço uma longa citação aqui. A discussão dos problemas de que estamos tratando foi por muito tempo dificultada pela aceitação universal de uma distinção enganosa, introduzida pelos gregos antigos, e de cujo efeito perturbador ainda não nos libertamos inteiramente. Trata-se da divisão dos fenômenos entre os que, na linguagem moderna, são ditos naturais e aqueles ditos artificiais. Os termos gregos originais, que parecem ter sido introduzidos pelos sofistas no século V a.C., eram physei, que significa por natureza, e em contraposição, nomos, melhor traduzido por convenção, ou thesei, que significa aproximadamente por decisão deliberada. O uso de dois termos com significados um tanto diferentes para expressar a segunda parte da divisão
denota a confusão que, desde aquela época, tomou conta de todo o debate. Tal distinção poderia ser traçada tanto entre objetos que existem independentemente e objetos que fossem resultado da ação humana, quanto entre objetos que teriam surgido independentemente de intenção humana e aqueles que teriam surgido em decorrência desta. A ausência de distinção entre esses dois significados ocasionou uma situação que permitia ao autor afirmar que determinado fenômeno era artificial, porque resultava da ação humana, enquanto outro autor podia qualificar o mesmo fenômeno como natural, porque evidentemente não resultava da intenção humana. Entre parênteses aqui, né, não é Hayek falando, agora sim, isso significa, a linguagem poderia ser considerada natural porque ela não era intencional, mas ao mesmo tempo artificial, porque ela era criada. Então aqui se trata justamente, quando se fala de artificial, se pode estar falando tanto de o criado intencionalmente, quanto o criado espontaneamente. Volto à citação do Hayek. Só no século XVIII, pensadores como Mandeville e David Hume esclareceram que existia uma categoria de fenômenos que, dependendo da definição escolhida, pertenceriam a uma ou outra das duas categorias, devendo, portanto, ser incluídos numa terceira classe de fenômenos, mais tarde descritos por Adam Ferguson, como resultado da ação humana, mas não de intenção humana. Foram estes os fenômenos, cuja explicação exigiu um corpo distinto de teorias e que vieram a constituir o objeto das ciências sociais teóricas. Fecha citação. Portanto, muito simplesmente, existe o natural, physi, o artificial e criado de forma intencional, com determinado objetivo deliberado, o thesei, e existe o artificial, o criado pela ação humana, mas não de forma intencional, não de forma deliberada, e o Hayek está usando aqui, por enquanto, a expressão nomos para se designar a esse criado espontaneamente, sem uma intenção por trás, sem um desígnio por trás. O Hayek conclui esse primeiro capítulo afirmando que o racionalismo construtivista, em seu próprio desenvolvimento, acaba resultando numa revolta contra a razão. Diz ele, referimos-nos ao fato de o racionalismo construtivista, que não admite limites para as aplicações da razão consciente ter originado, repetidas vezes na história, uma revolta contra a razão. De fato, esse processo, no qual uma confiança excessiva nos poderes da razão conduz ao desengano e assim a uma reação violenta contra o norteamento pela razão abstrata e a uma exaltação dos poderes da vontade particular, não é de forma alguma paradoxal, mas quase inevitável, que se trataria de uma espécie de dialética da razão, em que o racionalismo construtivista acabaria dando ensejo a diversas formas de racionalismo, mas ele simplesmente joga essa ideia sem explicar muito profundamente como isso ocorre. Para encerrar a aula, alguns comentários à guisa de conclusão. Em primeiro lugar, é preciso notar que o Hayek renova o liberalismo por meio de um afastamento de qualquer menção ao contratualismo, qualquer concepção contratualista de filosofia que aparece como uma forma de racionalismo construtivista. Ou seja, o contratualismo aqui aparece como tipo de teoria socialista ao qual é preciso se contrapor da forma mais ferrenha possível. E com isso, é curioso, porque o liberalismo posterior vai ser quase todo ele neocontratualista. Rawls, Nozick e tantos outros. É preciso notar que Hayek aqui está indo totalmente de forma contrária ao contratualismo. Então, o Hayek renova o liberalismo por um afastamento do contratualismo e por uma aproximação com a noção conservadora de ordens espontâneas que devem ser conservadas por terem passado pelo teste do tempo. Isso é digamos, está presente no Burke, isso está presente no Oakeshott, está presente, é um tópico, digamos, central na doutrina conservadora. É notável, por isso, sua definição de liberdade. No segundo livro de Direito, Legislação e Liberdade, o Hayek afirma que liberdade significa que, em alguma medida, confiamos nosso destino a forças fora do nosso controle. Fecha citação.
Isso é muito curioso, é uma concepção não simplesmente negativa de liberdade, mas simplesmente em que se inverte, em termos simétricos, a concepção positiva de liberdade. Ou seja, se para um autor qualquer a liberdade pode ser definida como autodeterminação, aqui, para Hayek, liberdade pode ser definida como ausência de autodeterminação. Se eu não determino as minhas ações, então eu sou livre. Se eu determino as minhas ações, eu não sou livre. Por quê? Porque ordens espontâneas são precisamente ordens que eu não controlo, que eu não domino, que eu não determino, e eu sou livre na medida em que eu vivo no meio de ordens espontâneas. Então, para o Hayek, paradoxalmente, liberdade vira ausência de autodeterminação. Eu sou livre na medida em que eu estou sujeito a forças que eu não controlo e que eu não tenho como controlar. Isso não é problema algum, é só uma concepção bastante sui generis do conceito de liberdade, né? Quer dizer, liberdade como dominação, liberdade como sujeição, mas enfim, cada um é livre para definir liberdade como melhor lhe apetece. Não obstante, há problemas mais formais na argumentação do Hayek, eu queria destacar algum deles. O primeiro é, como eu mencionei, a falácia naturalista. Ao afirmar que a divergência entre socialistas e não socialistas é uma questão científica e não de valores, Hayek comete a falácia naturalista, entendida aqui como uma confusão entre descrição e prescrição, entre ser e dever ser. Afinal, ele usa uma afirmação sobre a gênese das instituições sociais. As instituições sociais surgiram de forma espontânea para prescrever como se deve lidar com elas. Não se deve planejar ou dirigir instituições para determinadas finalidades. O segundo problema diz respeito à forma como ele está entendendo o racionalismo evolucionista, em especial fazer uso de um modelo darwinista de explicação, porque esse racionalismo evolucionista ele funciona para descrever a gênese das instituições, e não para fazer prescrições, e muito menos previsões futuras. O problema é que o Hayek faz prescrições e previsões futuras. Ele diz, se adotarmos o planejamento, então essas instituições vão ser destruídas. Com base no que ele está fazendo esse tipo de prescrição, de previsão futura? Com base em teorias que justamente não admitem esse tipo de coisa, que se pretendem apenas explicativas ou descritivas no que diz respeito, né, em especial ao campo ali. Ou seja, o Darwin pretende explicar o passado e não prever o futuro. Ele em nenhum momento diz, se tal evolução acontecer, se tal adaptação aqui acontecer, então essa espécie está fadada ao desaparecimento. O que ele diz é sempre uma teoria que só funciona do ponto de vista de explicar o passado, ou seja, né? Não serve para dizer qual adaptação vai ser bem sucedida ou não, mas só consegue dizer, do ponto de vista do presente, quais foram bem sucedidas olhando para o passado, quais conseguiram ter sucesso em se adaptar a novas situações. Por fim, outros pontos problemáticos. A ilusão sinótica só se aplica a uma compreensão muito caricata do planejamento e muitas formas de planejamento escapam facilmente dessa acusação de que elas precisariam conhecer todos os pormenores de uma situação para conseguir implementar determinadas medidas. Quarto, a distinção entre uma ordem espontânea e uma ordem planejada é mais sutil e cheia de gradações, né, ou mais contínua do que discreta, tal como Hayek concebe, de forma que boa parte das instituições são em parte efeitos colaterais não intencionais, em parte resultados de deliberações intencionais dos indivíduos. Portanto, se a gente pensa a ordem econômica atual ou a linguagem hoje, a gente vai perceber que ela é uma criação espontânea, mas que passou por diversas ações intencionais, né, de reformas intencionais, e que hoje elas são uma espécie de instituição mista, e não, né, uma coisa ou bem inteiramente espontânea ou bem inteiramente construída intencionalmente. Por fim, a conclusão a qual Hayek deveria chegar é:
é possível explicar o surgimento de medidas de planejamento espontaneamente, isto é, o planejamento também é, em certa medida, não intencional. Porém, a conclusão que ele tira equivocadamente é: o planejamento resultará na ruína da civilização. Então, eu peço licença aqui para citar um texto meu próprio, em que eu analiso um pouco mais profundamente essa obra do Hayek, e lá eu construo a seguinte objeção: por que supor que o Estado previdenciário é inteiramente resultado do desígnio consciente e intencional de um comando central, e não um longo desenvolvimento em que testes sucessivos foram sendo feitos, e aquelas políticas que se mostraram benéficas foram implementadas e disseminadas? O defensor da intervenção governamental no mercado poderia muito bem declarar: havia uma situação calamitosa em que parte da população estava faminta, adoecida, mal abrigada, o que era o caso, por exemplo, na Inglaterra de meados do século XIX, até que, meio aleatoriamente, na base da tentativa e do erro, surgiu uma série de políticas sociais de seguridade, como salário mínimo, previdência, férias, 13º, seguro-desemprego. Com isso, a população tornou-se mais forte e saudável, a situação social estabilizou, a sociedade como um todo prosperou. O planejamento não foi inteiramente projetado, mas algo que surgiu, meio que espontaneamente, e na medida em que foi bem sucedido, em que se mostrou eficaz, ele foi disseminado e adotado também por outros grupos e em outras situações. Hayek nada poderia objetar. Fecho a citação do artigo. Né? O ponto é que o Hayek imagina o planejamento como necessariamente sendo o planejamento de toda a sociedade e como sendo um tipo de ação que não pode ocorrer ele mesmo de forma espontânea. Mas se a gente for olhar a história, e se a gente for olhar a história com um óculos, digamos, darwinista, né, com um óculos construído muito a partir, né, da teoria da evolução das espécies, a gente necessariamente teria que explicar o planejamento assim. Olha, as medidas de segurança social foram sendo adotadas pelos grupos e foram dando a esses grupos maiores capacidades competitivas, né, maiores padrões de vida, aumentando as chances de sobrevivência desses grupos, e nessa medida foram sendo disseminados. E não simplesmente se trata de um erro intelectual que estaria colocando em risco a nossa civilização. Dito isso, encerro a aula de hoje e desejo a todas e a todos uma boa semana.